Com certeza você já ouviu falar no MXRF11. É o fundo imobiliário mais popular da bolsa. Ele tem um preço acessível. Com R$ 10 você já consegue investir nesse fundo imobiliário e receber aquela renda passiva todos os meses. E não é à toa, são mais de 800 mil cotistas investindo nesse fundo. Mas se eu te disser que existem 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11, ou seja, com menos de R$ 10, você também vai receber renda passiva todos os meses. Alguns deles pagam mais que o MXRF11, com boa qualidade, uma boa gestão. Então, quer saber quais são esses fundos? Continua aqui assistindo esse vídeo, porque antes de começar, se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo que toda semana eu venho trazendo novidades. Antes de começar, eu preciso te lembrar uma coisa muito importante. O preço da cota não define se aquele fundo imobiliário ele é bom ou ruim. Não significa que ele é um fundo imobiliário de base 10, que ele custa menos de R$ 10, que ele é um fundo ruim. Assim como existem fundos imobiliários que uma cota custa R$ 100 e também é um fundo ruim. Então, o preço da cota não define isso. Você precisa analisar e ver o P sobre VP, se o histórico de dividendos é regular, você precisa ler o relatório gerencial. Antes de falar dos 3 fundos imobiliários, a gente vai ver então o MXRF11. No momento da gravação, uma cota do MXRF11 está custando R$ 9,29. Ele está pagando aqui de yield 12,27% e está com P sobre VP de 1, ou seja, está no seu valor justo. Abaixo de 1 significa que o fundo imobiliário ele está descontado, acima de 1 que ele está caro. Então, esses são os números do MXRF11. É um fundo imobiliário que paga regularmente os seus dividendos. Ele paga em torno de 10 centavos por cota todo mês. Então, no último mês, ele pagou um yield de 1,8%. Agora a gente vai passar, então, para os 3 fundos imobiliários, que são mais baratos que o MXRF11, começando, então, pelo CPTS11. O CPTS11, que é a gestora, é a Capitania, uma gestora reconhecida no mercado. No momento da gravação, uma cota do CPTS11 está custando R$ 7,55. Pagou nos últimos 12 meses um yield de 12,29% e está com P sobre VP de 0,85. Então, 0,85 é muito descontado, bem abaixo de 1. É um fundo interessante, mas vamos analisar melhor. Descendo aqui no Investidor 10, a gente consegue ver que no último mês, esse fundo imobiliário pagou um yield de 1,10%, que vem pagando regularmente seus dividendos nos últimos 5 anos. Ele paga normalmente 8 centavos por cota entre os dias 17 e 21 de cada mês. Agora a gente vai olhar o relatório gerencial desse fundo imobiliário. É muito importante, quando você investe em um fundo imobiliário, você ler o relatório gerencial pelo menos de 2 em 2 meses para você entender como está o panorama daquele fundo imobiliário. Principalmente fundo imobiliário de papel, onde a gente está falando de dívidas do setor imobiliário. Então é importante que você acompanhe esse fundo imobiliário. Entrando no relatório aqui do CPTS11, tem várias informações dentro do relatório, mas aqui eu vou destacar as principais, que é em relação à carteira do fundo imobiliário. Então aqui está bem didático. Dentro do fundo imobiliário, ele vai investir 55,6% da sua carteira em outros fundos imobiliários, 34,7% em CRIs, que são dívidas do setor imobiliário, e tem um pouco ali de liquidez e outras partes. Mas dentro da parte de fundos imobiliários, ele tem uma parte em shopping, em renda urbana, logística e comercial. Então, a maior parte dessas cotas que ele compra de outros fundos imobiliários é do segmento de tijolo, são fundos de tijolo, e uma pequena parte, apenas 10%, de fundo de papel. E outro ponto importante aqui nessa imagem é essa exposição por indexador. É mais interessante que o fundo imobiliário ele tenha uma grande parte em IPCA+. Por quê? Quer dizer que aquele dinheiro ele vai ser corrigido pela inflação. Então aqui sim a maior parte da carteira é indexada ao IPCA.
Agora vamos ver a parte dos CRIs, que são as dívidas do setor imobiliário. Isso é crucial antes de você investir em um fundo imobiliário, que é a exposição, tanto aos CRIs quanto, no caso aqui, aos fundos imobiliários. O que quer dizer? Qual é a porcentagem da carteira que está à disposição daquela dívida? Então, não posso ter um fundo imobiliário de papel onde um devedor detém 50% da carteira do fundo imobiliário. Então, ele precisa ter vários devedores para ter essa dívida bem diluída. No caso do CPTS11, a gente tem aqui o Assaí, né, como maior exposição em CRI, 8,5% do patrimônio do fundo imobiliário está com esse devedor. Caso o Assaí não pague o CPTS11, apenas 8,5% do patrimônio do fundo ele vai ser prejudicado. A mesma coisa aqui na exposição aos fundos imobiliários. A maior exposição aqui desse fundo, ele tem 4,8% também da carteira do fundo imobiliário. Então, você vê que é uma dívida que está bem diluída entre os outros devedores. Eu achei uma carteira bem equilibrada, nenhum fundo imobiliário detém uma grande parte de uma dívida, então algo bem interessante. Agora vamos falar do segundo fundo imobiliário, que é o VGHF11. É um fundo imobiliário também de papel, onde uma cota desse fundo no momento da gravação está custando R$ 7,68. Ele pagou nos últimos 12 meses um yield de 14,15%, então o maior yield que a gente viu até agora. E está com P sobre VP de 0,90, então abaixo de um também, outro fundo imobiliário descontado. Descendo aqui no Investidor 10, a gente vai ver que esse fundo imobiliário pagou no último mês um yield de 1,19%. Nossa, isso é muita coisa, é mais de 1% ao mês. E também na parte de dividendos, nos últimos 5 anos, esse fundo imobiliário pagou regularmente todos os meses. Ele vem pagando 9 centavos por cota ali nos dias 7 e 8 de cada mês. E agora a gente vai partir para o relatório gerencial também desse fundo imobiliário. Descendo, vamos olhar então a carteira, a gente já consegue ver aqui de cara no relatório gerencial a carteira dos ativos. Novamente, vamos olhar a porcentagem dessa carteira destinada a cada devedor. Então aqui já o maior devedor desse fundo imobiliário, ele detém apenas 4,85% da carteira. O restante está diluído nos outros devedores. Achei muito interessante, já é uma porcentagem menor do patrimônio do que o CPTS11, que o maior devedor tem ali 8,5% da carteira. Aqui não, o maior devedor tem apenas 4,85% da carteira. Isso muito legal, ó, você vê que são vários devedores. Aqui eles têm uma carteira equilibrada, então em relação ao indexador, a gente tem um pouco em IPCA, um pouco em CDI, e também a questão de investir em outros fundos imobiliários. Além dos CRIs, que são as dívidas, esse fundo imobiliário também investe em outros fundos imobiliários. Muito interessante também, aqui tem as fotos desses ativos, desses imóveis, outro fundo imobiliário para a gente analisar e, quem sabe, investir. E o último e não menos importante é o KNSC11. Uma cota desse fundo imobiliário está custando R$ 8,67, pagou nos últimos 12 meses um yield de 12,60% e está com P sobre VP de 1, ou seja, está no seu valor justo. Esse fundo, que é administrado pela Quineia, que é uma gestora muito competente ali ligado ao Banco Itaú, então são fundos de boa qualidade. Descendo mais um pouco, vamos ver então que esse fundo pagou nos últimos 12 meses um yield de 1,27%, também paga os seus dividendos regularmente nos últimos 5 anos e costuma pagar em torno de 10 centavos todos os meses entre os dias 13 e 17. Olhando o relatório agora gerencial desse fundo, então a Quineia, que é uma empresa ali do Banco Itaú, isso já dá muita credibilidade para essa gestora. A gente já consegue ver a carteira desse fundo imobiliário, a sua alocação por setor. Aqui também ele investe em outros fundos imobiliários e na questão das dívidas dos setores imobiliários.
A maior parte da carteira está indexada ao IPCA, mas tem uma parte 41,1% indexada ao CDI. E a maior parte da sua alocação é em escritórios. O segundo lugar em residencial, logísticos, shoppings e outros. A gente consegue ver então a carteira com todos os devedores desse fundo imobiliário. Então, olha a diferença. O devedor que detém a maior porcentagem da carteira desse fundo imobiliário, ele detém apenas 3,6% da carteira. O restante está diluído em outros devedores. Então, olha a importância da diversificação, de você ter o seu risco diluído. Então, se esse fundo imobiliário tiver algum problema com esse devedor, apenas 3,6% da sua carteira está comprometido. Isso é muito pouco, porque todo o restante está diluído em outros devedores. Isso é muito legal. É o fundo imobiliário que a gente analisou aqui, dentre os três, que tem a menor porcentagem de risco. Então, de um lado, a gente tem o MXRF11, super conhecido, popular, mais de 800 mil cotistas, paga regularmente seus dividendos. E do outro, a gente tem esses três fundos imobiliários também que estão baratos, todos eles estão descontados, alguns pagam dividendo yield maior que o MXRF11, tem boas gestoras qualificadas. Então fica aqui a minha análise e a minha dica para vocês. Isso não é uma recomendação de investimento, mas com menos de R$30 você já consegue investir nesses três fundos imobiliários que a gente acabou de falar aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.